Tem a apostila da semana passada? Tem, mas não trouxe. Em outras palavras, você não tem. Aqui. Contigo. Está no seu carro? Nós vamos você pode pegar. Pode pegar. Porque essa apostila, irmãos, as sobras da semana passada, elas ficaram aqui no salão. Alguém não tem essa apostila? Você não viu não, né, Carla? As sobras da semana passada? Por ali. Hã? Não, mas é o quê? Tem um. Aqui, mas é um só aqui. Foi o que eu usei. Porque alguns não tem. Aí eu nem tirei xerox, que eu sabia que tinha deixado aqui, mas a gente ninguém. Oi? Não ficou, não levei não. Pode ser. Alguém deve ter guardado. Não tem problema, porque a gente vai estar acompanhando pelo projetor. Tá? Nessas 4 páginas eu coloquei tudo condensado. Eu nem coloquei a transcrição dos textos, porque senão ia dar umas 15 páginas, sinceramente. Esse assunto é um assunto extenso, é um assunto profundo, é um assunto até certo ponto complexo. Se é complexo para os teólogos, né? Quanto mais para a média, né, dos cristãos, né? Mas com a graça de Deus a gente vai conseguir entender. Não há nada que esteja na Bíblia que Deus não deseja que a gente conheça. Se está na Bíblia, é porque Deus deseja que a gente conheça, né? Já avisou lá em cima, Leila? Para descer? Então, irmãos, vamos fazer uma oração para nós começarmos? Vamos nos colocar de pé, pedir a graça do Senhor? Pedir a graça do Senhor, porque sem a graça de Deus não dá, não é verdade? Nós precisamos da ajuda de Deus. Querido Deus, nosso amado Pai, no nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, Pai, nós estamos diante de Ti pela fé. Cremos, Senhor Deus, na Tua santa presença aqui no nosso meio. Tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reúnem no Teu nome, o Senhor se faz presente. Cremos na Tua presença aqui entre nós. Queremos Te agradecer, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Pai, pelo trabalho de cada um aqui. Pai querido, pela fonte de renda, Senhor, pelas vendas, Pai, pelo trabalho que pudemos fazer nesse dia, pelos serviços domésticos também das donas de casa, Pai, pela família de cada um, pelos filhos, pelos casamentos. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela saúde que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque temos vida e estamos aqui nessa noite porque estamos vivos e a Sua graça nos tem sustentado. Obrigado, Senhor, Tu tens sido nosso amparo, o Senhor tem sido nosso auxílio, o Senhor tem sido nosso refúgio, o Senhor nos tem guardado do mal. Queremos Te agradecer, reconhecemos que o Senhor é a nossa segurança. Nesses dias tão difíceis, nesses dias maus, nesses dias violentos, nesses dias tenebrosos, nós contamos com a proteção do nosso Deus. Te agradecemos por isso, Pai. Saber que o Senhor está presente na nossa vida, nos fortalecendo, nos ajudando. Deus, eu quero pedir, rogar a Tua bênção, Pai, sobre esse estudo que vamos fazer hoje à noite. Abençoa essa ministração, abençoa, Deus, os irmãos que estão a caminho, que ainda não chegaram, Pai, os irmãos que já estão aqui, que possamos, Senhor amado, ter um período proveitoso de estudo nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a termos um período proveitoso, que possamos ser edificados, que possamos aprender da Sua palavra. Nos ensina, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus, dissipa toda ignorância, todas as trevas. Deus, faz cair
toda cegueira, faz cair todo o véu, Senhor, tudo aquilo que impede a nossa visão clara da Tua palavra, que o Senhor esteja agora nos abençoando. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, Pai querido, e cuida de tudo aquilo que nos pertence, Pai, dos nossos amados, dos nossos familiares, dos bens. Pai, confiamos tudo a Ti, entregamos tudo em Tuas mãos, descansamos, Senhor, na Tua presença aqui nessa noite. Nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações. Entregamos tudo ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Glórias ao Teu nome, o Senhor tem cuidado da nossa vida, Pai. Confiamos tudo aos Teus cuidados. Adoramos o Teu santo nome, Jesus. Nos abençoe e nos guarde no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos tomar assento. Boa noite para todos. Para quem eu ainda não cumprimentei, a paz do Senhor. Pessoal que está lá em cima, vamos descendo rapidamente para a gente poder... Irmãos, o assunto é maravilhoso, porém extenso. Eu tenho 53 slides para estar mostrando para você. 53 telas eu vou estar passando aqui. Tá? Então tem muito texto bíblico, tem muito assunto para a gente ver, mas com a graça de Deus nós vamos ver e examinar as Escrituras. O nosso módulo de hoje é o retorno do rei. Diga comigo, o retorno do rei. Semana passada nós iniciamos esse assunto, não concluímos, porque nós adentramos e nos detivemos em alguns pontos. Eu vou fazer uma breve sinopse do que vimos, nós vamos fazer uma breve recapitulação do que já vimos e nós vamos prosseguir, tá certo? Muito bem, qual é o nosso tema? O retorno do rei, a volta de Cristo. Diga, a volta de Cristo. Nosso texto base é esse aí, Mateus 24, de 30 a 31. Vamos ler? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma... Mateus capítulo 24, conforme eu falei para vocês, é o eixo que nós vamos seguir para estudar o assunto da volta de Cristo. Irmãos, outros textos falam da volta de Cristo e nós vamos ver também esses outros textos. Mas Mateus 24 ele é especial por quê? Porque são palavras do Senhor Jesus. Não foram palavras de Paulo, mas as palavras do próprio Cristo. Então, todos os profetas e apóstolos de Cristo devem ensinar a volta de Cristo baseados no ensino do próprio Cristo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por que estudar Mateus 24 como a vértebra da escatologia? A escatologia é o estudo das últimas coisas. Tá? E é a vértebra porque sustenta toda a ossada, não é? A vértebra, a coluna vertebral é aquela que sustenta. Então, o ensino escatológico está baseado em Mateus 24 justamente pelo fato de ser o ensino de Cristo. E todos os outros textos, eles são derivados de Mateus 24. Então, tudo que Paulo ensinou deve estar em consonância com Mateus 24. O que Pedro ensinou deve estar em harmonia com Mateus 24. O que João, no Apocalipse, ensinou deve estar em harmonia com Mateus 24 e assim por diante. Amém, queridos? Então, vamos estudar sobre a volta de Cristo. Então, como eu disse, Mateus 24 é a vértebra e o nosso eixo. E todos os escritos devem estar em harmonia com esse texto. Certo? O que Mateus 24 nos ensina? Ele fala do princípio das dores, depois ele vai falar do período de perseguição. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Mateus 24 fala primeiro de um período do princípio das dores, depois ele fala de um período de perseguição, para, por fim, falar da grande tribulação. Quantos encontraram Mateus 24? Olha lá, irmãos. Tendo Jesus saído do templo,
ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está dizendo que as pedras do templo de Jerusalém seriam derrubadas. Ele está profetizando a destruição daquele templo. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, irmãos, nós temos aqui duas perguntas que os discípulos fizeram a Cristo. Quando sucederão essas coisas? Diga comigo, quando sucederão essas coisas? Pergunto, que coisas? Destruição do templo, aonde não ficará pedra sobre pedra, tá? Você tem que ver o que está escrito no contexto. Que coisas? Destruição do templo. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, ou da consumação do século, ou do fim do mundo, como diz algumas traduções. Então, duas perguntas estão em pauta aqui, em Mateus 24. Quando sucederão essas coisas? Quando o templo será destruído? E qual é o sinal da vinda de Cristo? Queridos, por que essas perguntas, duas perguntas foram feitas juntas? Porque os discípulos sabiam que uma coisa estava ligada à outra. A destruição daquilo que era o centro da adoração do povo de Israel. Jerusalém se tornou importante por quê? Porque ali estava o templo. O que tem de especial naquela terra? Ali estava a adoração. Ali estava o sacerdócio. Ali os sacrifícios eram oferecidos. Por isso que a destruição do templo desencadearia realmente o final dos tempos. Então, uma pergunta está ligada à outra e uma resposta também estará ligada à outra. O que você vai ler a partir do versículo 4 até o versículo de número 31 é a resposta que Cristo dá a respeito dessas perguntas que foram feitas. Então, olha o que ele diz no versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o que, irmãos? Então, primeira coisa que você precisa entender, que vai marcar o fim da era, não é? A destruição do templo e o final de toda uma era, ou o fim dos tempos, são esses sinais que Cristo começa a dar. E ele coloca dentro de um grupo de eventos que ele chama de princípio das dores. Essa palavra dores também pode ser traduzida por aflições. As aflições vão começar quando começar a acontecer essas coisas. Então, qual é o primeiro evento? Princípio das dores. Tempo de engano. Vai haver muito engano, haverão pessoas sendo enganadas, pessoas enganando, e esse ele dá como primeiro sinal. Leia comigo Mateus 24, versículo 4, bem forte. E ele lhes respondeu: que ninguém vos engane, porque dizendo, eu sou o Cristo, enganarão, olha o 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Está aí, amados, primeiro sinal que o Senhor nos dá. O tempo que vai marcar o retorno de Cristo aos céus, tá? E a segunda vinda dele à terra vai ser um tempo caracterizado por engano. Falsos cristos, aqueles que virão dizendo ser o Messias, e ao longo da história isso já tem acontecido, tá? Tem acontecido no ano 132, apareceu um homem chamado Shimon Bar Koba, ou seja, Simão, filho da estrela. E ele foi apontado pelo principal rabino, que era o rabino Akiva, como sendo o Messias, aquele que ia libertar Israel do Império Romano. Isso no ano 132.
né? Para decepção de todos, Bar Corba não era Messias coisa nenhuma, não é? E a revolta que Akiva apoiou com Bar Corba, ela foi sufocada e os judeus tiveram um forte revés naquele tempo. Na época de Jesus também haviam outras pessoas reivindicando o título de Messias. E ao longo da história isso vem acontecendo. No século XX apareceu um outro também dizendo ser o Messias dentro do judaísmo ortodoxo. Isso sempre teve e sempre vai continuar acontecendo até a volta de Cristo. Mas não só falsos messias dizendo ser Cristo, mas falsos ungidos que vêm em nome de Jesus trazer ensinos falsos. Falsos ensinos, falsas doutrinas, fazendo comércio do povo de Deus, pervertendo a doutrina, tornando a casa de Deus em negócio, explorando a fé das pessoas, lobos vestidos de ovelhas. Isso não é de hoje, também desde o primeiro século, irmãos. Nós estamos no século 21. Há mais de 20 séculos isso já vem acontecendo. Jesus disse que esse era o princípio das dores. Veja só o que está escrito em 2 Timóteo 4, leia comigo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como sentindo o quê? Coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, o que acontece? Um tempo de engano, onde as pessoas não vão querer ouvir a verdade. A palavra de Deus vai começar a incomodar. Aliás, irmãos, já incomoda em muitas pessoas. Elas querem ouvir aquilo que lhes agrada. Palavras agradáveis aos ouvidos. Palavras que as fazem sentir bem. Mas veja bem, Deus, na verdade, Ele tem uma palavra para dar para os homens na terra, não uma palavra que vai trazer bem-estar, mas uma palavra que vai produzir a mudança necessária no coração do homem. Deus não quer dar aquilo que o homem quer ouvir. Deus quer dar a palavra que o homem precisa ouvir. Mas a Bíblia diz que, com o tempo, haverá tempo, esses dias já chegaram, em que os homens não suportarão a doutrina sadia. O que é a sã doutrina? É o evangelho puro, é a palavra da verdade, a doutrina sadia, o ensino saudável, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Ou seja, eles só vão procurar aqueles que pregam o que ela quer ouvir. Se alguém vier pregando a verdade, ela não vai se interessar. Graças a Deus que isso não acontece com você. Amém, irmãos? Nós não nos cercamos de mestres segundo nossas cobiças. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Amém, amados? Porque ela lava, ela limpa a nossa vida. A palavra nos edifica, a palavra nos liberta, a palavra nos lava. Então, mas esses são dias que Jesus anunciou. Falsos mestres, falsos profetas. O que mais? Princípio das dores, caracterizado também pelas guerras. Mateus 24, vamos ler juntos? E certamente ouvireis falar rumores, guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos. Está aí, amados, o segundo sinal. No finalzinho dessa aula, eu vou comparar Mateus 24 com Apocalipse 6, a abertura dos selos. E você vai ver que não é coincidência. É exatamente a abertura dos selos segue essa mesma ordem que Mateus 24 fala. Cada selo que vai sendo aberto, vai acontecendo um evento na terra que está em harmonia com Mateus 24. Eu tenho uma tabelinha para te mostrar no final dessa aula. Então aqui está dizendo que guerras vão acontecer. E nós sabemos que guerras sempre têm acontecido. E nós tivemos no nosso século XX 2 grandes guerras. Quando Jesus fala de guerras e rumores de guerras, nós devemos saber que o nosso século foi o cenário da maior destruição, né, que a guerra poderia proporcionar. Países inteiros destruídos, milhares de pessoas mortas, economias completamente devastadas. Esse é o resultado da guerra. De um sinal que Cristo já advertiu há tantos e tantos séculos atrás. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação. E ele fala mais. Fomes e o quê?
terremotos, não é? Esse é outro sinal, terremotos e fome. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você sabe que na Idade Média se fala da peste bubônica. Quantos ouviram falar na peste bubônica? Devastou 1/3 do continente europeu. 1/3, gente, morreu por causa dessa doença. Tá? Pestes, fomes. A Europa foi devastada também por grandes crises de fome. Milhares morreram. E isso tem acontecido como sinais. Mas Jesus falou, ainda não é o fim. Ou seja, durante 20 séculos, nós temos presenciado a terra se contorcer, mas no princípio de dores de parto. E essas contrações, elas vão aumentando cada vez mais. É igual a mulher quando está para dar à luz, né? Princípio das dores. Começa a dar, você sabe que algo está para acontecer. Vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando até o fim. Esses sinais vão seguir até o fim. Mas ainda eles não são a prova do fim. A prova do fim mesmo, você vai ver nessa sequência. O que mais? Jesus fala de um segundo grupo de eventos que estarão acontecendo. Tem o princípio das dores, e a partir do versículo de número 9, ele começa a relatar outros eventos que vão acontecendo. Então, o versículo 9 de Mateus 24 diz assim: sereis atribulados, está com a Bíblia aberta aí, amado? Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Note bem, Jesus está falando para os discípulos, viu? Para a gente que acredita nele, para crentes em Cristo. Vocês serão atribulados e vocês morrerão por causa do meu nome. Ou seja, ele está advertindo a igreja dele que a igreja dele haveria de passar por tribulações. Esse texto é interessante, você deveria grifá-lo. Irmãos, hoje eu vou estar falando aqui de eventos de dias difíceis que virão sobre a face da terra. É preciso que você, como crente em Cristo, se prepare. Deus vai nos dar graça, mas Ele nos permitirá passar pelos piores dias que o mundo já conheceu. Nós estaremos selados, guardados pelo poder de Deus, mas seremos perseguidos. Então é importante o crente começar a se preparar agora, porque ele não vai sair da terra quando o pior chegar, não. Ele vai ser guardado. Nesses dias você vai experimentar o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Quando Deus derramar juízo sobre os ímpios, os seus filhos estarão guardados. Mas dias difíceis, porque a igreja vai enfrentar perseguição. Nós estamos começando a ver alguma coisa ser ventilada lá em Brasília. Isso já gera um frio na nossa espinha, um calafrio, esses projetos de lei aí. Imagina quando a perseguição mundial for deflagrada sob a liderança de um líder mundial. Então, comece a ver. Perseguições vão começar a acontecer. Versículo 9 fala: sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Então veja bem, todas as nações se levantarão contra os filhos de Deus. Por quê? Porque será um embate final entre o reino das trevas e o reino de Deus. Satanás fará de tudo para extirpar a igreja da terra. A igreja será perseguida. No versículo 10 diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então veja que a iniquidade está ligada aos falsos profetas. O versículo 12 fala, o 11 fala: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e trarão o que na terra? Engano. A quantos? A muitos. E esse engano é a iniquidade. O que é iniquidade? É o desvio da lei, é o desvio da palavra. Iniquidade vem do grego anomia. Anomia, a é uma partícula de negação. Nomia é lei, então é sem lei. Por se multiplicar o sem lei, literalmente seria isso. Ou seja, por haver um desvio da palavra, o amor
vai se esfriar. O amor da verdade, o amor por Deus, o amor pela palavra de Deus se esfria. E as pessoas passam a ficar indiferentes, passam a ficar avarentos, passam a se tornar egoístas, passam a ser amantes de si mesmo, passam a adorar a criatura ao invés do Criador. O homem se entrega a todo tipo de depravação. São os dias que nós estamos vivendo. Por se multiplicar, então, está falando de um tempo de quê? De apostasia. Então, repara que o tempo do fim vai ser marcado por tribulações, por perseguições à igreja. Muitos irão realmente ser mártires no tempo final, pagarão com a própria vida pela fidelidade, a fidelidade a Cristo. Um tempo de apostasia, né, onde as instituições religiosas elas se parecerão com tudo, menos com Cristo. Você vai ouvir falar hoje de uma besta que tem cara de cordeiro e voz de dragão. Tá? Então ela tem cara de cordeiro, ela parece ser de Cristo, mas ela não é. Ou seja, instituições que vão estar aliançadas com a besta, com o anticristo, né? Onde perdeu o amor pela verdade, onde passa a valer tudo. Entendeu? E você vai começar a perceber que nesse contexto de tribulações, de perseguições, né, de desvio da verdade, de apostasia, o evangelho verdadeiro vai começar a ser pregado em toda a terra. O evangelho do reino será pregado por todo mundo. Então a pregação do reino, ela vai até o fim. Por quê? Deus precisa ter testemunhas na terra. Né? Chega a falar no livro do Apocalipse que 2 testemunhas serão levantadas com grande poder. Né? As testemunhas, elas fecharão o céu para não chover, né? Da boca delas sai fogo. Isso fala de pessoas que serão levantadas na terra durante esse tempo com grande poder e autoridade, pregando o evangelho do reino. Não é? Irmão, será um tempo muito difícil, de muitas trevas para o mundo, mas também de muita luz e muita glória para a igreja do Senhor, porque quando realmente as trevas encherem a terra, o anticristo estiver realmente governando, ao mesmo tempo a glória de Deus vai resplandecer na nossa vida, a gente vai pegar em serpentes e escorpiões, não nos fará mal algum, nós vamos pregar o reino com intrepidez, nós vamos pregar o reino e nesse tempo vai se cumprir aquela palavra que diz que farão obras que eu faço e outras ainda maiores. Por quê? Só um poder muito grande para poder nos fazer vencer a besta, né? A imagem da besta e o dragão e o falso profeta. Então nós vamos começar a perceber nessa sequência do que o Senhor Jesus nos fala, dos dias que já estamos vivendo e dos dias que virão pela frente. Então, tribulações, perseguições, apostasia e pregação do evangelho do reino, tudo isso vai acontecendo junto. Aí ele diz assim no versículo 15. Aí eu repito aqui tudo que eu falei. Diga lá comigo. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados, leia, de todas as nações. Sereis atribulados. Tribulações, perseguições. Eu pergunto, irmão, será que isso já acontece em algum lugar da terra? Vocês já sabem que sim. Eu disse para vocês, entrem no YouTube e digite lá, Missões Portas Abertas. Você vai ver os vídeos de um ministério missionário que dá apoio à igreja perseguida no mundo. Vale a pena ver. Vale a pena você saber que tem irmãos seus que eles são presos por terem uma Bíblia. São presos por darem um testemunho de Cristo. Isso acontece aonde? Na China, isso acontece no Afeganistão, isso acontece na Coreia do Norte, isso acontece no Egito, isso acontece na Eritreia, lá na África. Países muçulmanos são totalmente hostis ao Evangelho e por aí vai. Então, a questão de ser atribulado já está acontecendo. Tá? Só não chegou ainda no Brasil. Ainda. Enquanto for conveniente, tá? Politicamente, eles permitem. Não é que eles estão morrendo de amores por nós, não. É porque ainda há conveniência. Mas vai chegar um momento em que as coisas não ficarão do mesmo jeito que estão. É necessário, entendeu? Está tudo na mão de Deus. Eu não estou torcendo para isso acontecer, porque eu sei que vai ser um momento difícil, mas nós temos que estar preparados. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas a gente tem que estar preparado.
Satanás não vai aplaudir a igreja fiel, a igreja santa e gloriosa. Ele tem ódio de nós, ele nos odeia. Então, sereis odiados, atribulados, nos matarão, sereis odiados. Apostasia, a iniquidade se multiplica, o amor se esfria. É o comichão nos ouvidos, é a coceira que muitos têm. Tem gente que só quer ouvir falar de evangelho de prosperidade. Vem para Cristo que você agora vai ser próspero, você vai ser rico, entendeu? Quando na verdade é uma proposta completamente radical de mudança, né, do nosso caráter, da nossa vida, né? E prosperidade é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Prosperidade é Cristo na nossa vida. A pessoa pode ter o que for, mas se ela não tiver Cristo, ela não tem nada. E se ela morre, para quem vai ficar aquilo que ela acumulou? Não é verdade? Agora, aquele que está em Cristo acumula para a eternidade. Amém, irmãos? Evangelho do reino sendo pregado, já falamos, evangelho do reino sendo pregado e testemunho a todas as nações. Agora eu quero falar do anticristo. Amém? Que é o ponto... Tipo assim, né? É o ponto nevrálgico, né? Porque você falar da volta de Cristo, nós temos que falar de quem? Do anticristo. Cristo vem para destruir o anticristo. Amém, amados? Nós vamos ver que os dias serão difíceis, mas a vitória que Deus vai nos dar vai ser retumbante. Entendeu? Mas a gente tem que estar preparado com a graça de Deus. Então agora a gente vai falar do anticristo, da perseguição, a grande tribulação, e os juízos que os ímpios sofrerão na terra, aqueles que têm a marca da besta. Então vamos lá. Irmãos, quando falamos de anticristo, nós devemos entender o quê? Que a Bíblia está se referindo a um personagem escatológico. A um personagem que há de se manifestar no fim dos tempos. Que vai ter o governo das nações nas mãos, um líder que vai levantar todas as nações contra Deus, contra tudo que pertence a Deus, e vai levantar uma ferrenha perseguição à igreja. Esse anticristo, ele vai promover a cultura de Satanás na terra, porque ele é o próprio filho da perdição, o homem da iniquidade. Tá? Assim como Cristo é o filho de Deus, o anticristo é o filho de Satanás. E vocês vão ver aqui coisas que eu descobri esses dias estudando sobre isso, paralelos tremendos entre Cristo e o anticristo. Claro, de lados opostos, tá certo? De lados opostos, mas paralelos que a gente pode estabelecer entre um e outro. Mas o espírito do anticristo, ele já estava presente na época dos apóstolos. Veja bem, o filho da perdição encarnado, o homem da iniquidade, é uma figura a se manifestar no final dos tempos. Mas o espírito do anticristo já estava no mundo desde os dias de Tiago, João, de Pedro e de Paulo. E esse anticristo sempre se manifestou através de falsos ensinos. Porque ele não quer que a igreja se torne semelhante a Cristo. Se a igreja se torna semelhante a Cristo com a palavra da verdade, ele consegue deter a igreja de ser edificada com falsos ensinos, dando falsos ensinos à igreja. Então, vamos ver o que diz o apóstolo João em 1 João 2,18. Leia. Filhinhos, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, veja bem, João está dizendo que ele sabia que era a última hora no relógio dele. A última hora em que Cristo iria voltar. E como que ele sabia que era a última hora? Por causa dos muitos anticristos que já tinham surgido no tempo dele. Se ele estava na última hora, nós estamos nos últimos o quê? Segundos. Concorda comigo? Porque última hora é uma expressão que se refere a últimos dias, né? É um sinônimo. Ele quer dizer que já estamos às portas. E como que ele dizia isso? Por causa dos muitos anticristos. Então repara que existem muitos anticristos que vão encarnando características do anticristo final. Muitos anticristos que vão tendo características desse anticristo definitivo. Estão entendendo? Então, ele sabia que era a última hora por causa disso. Muitos anticristos, no tempo de João,
há 2000 anos atrás, já haviam surgido. Quantos estão entendendo isso? E quem eram esses anticristos? Era gente que frequentava a igreja. Falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos. Você vai ver em 1 João 4, versículo 3, lê comigo. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está. Presentemente há quantos anos atrás? 2000 anos atrás. Presentemente já está no mundo. Que espírito? O espírito que dizia que Jesus não veio em carne. Muitas doutrinas erradas, o gnosticismo. Não, Jesus não veio em carne. Jesus era tipo assim um fantasma. Entende? Um espírito materializado. Era a falsa doutrina. Ele dizia, não, Jesus veio em carne. Então, quem não confessa Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Fala, irmã. Aham. Aham. Isso. Dos 12 aos 30. Isso. Uhum. Uhum. Teve na Índia. Eu já ouvi dizer que Jesus teve na Índia. Mentira, teve nada. Jesus. Então, mas são esses ensinos falsos, né, que foram entrando. Então, todo espírito que não procede, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito. Está vendo aqui, irmãos? O anticristo tem um espírito que sempre agiu e sempre esteve presente no mundo. Guarda isso, tá? Retenha isso, anote. O espírito do anticristo sempre esteve, presentemente, já está no mundo, há 2000 anos atrás. E o que dizer de hoje, queridos? 20 séculos depois. Será que o espírito do anticristo está no mundo? A Bíblia diz que a iniquidade ela diminuiu ou foi multiplicada? Então, amado, o espírito do anticristo se multiplicou. Se a iniquidade foi multiplicada, o espírito do anticristo se multiplicou. Olha lá o que Paulo fala em Tessalonicenses 2, versículo 7. Leia. Com efeito, da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora... Está vendo? O mistério da iniquidade. Veja bem, o mistério da iniquidade já... E aguarda que seja afastado aquele que o detém. Quando aquele que o detinha foi afastado, a iniquidade se multiplicou. Certo? O mistério da iniquidade já opera. Há 2000 anos atrás. E eu quero o mistério da iniquidade. É o mistério do erro, gente. Do engano. Dos falsos ensinos. Aonde que o anticristo ele vai trazer falso ensino? É justamente procurando colocar dentro da igreja. E aí então o irmão perguntou, quem é que o detém? Tá? Dentre várias opções, quem é que detém o mistério da iniquidade? Eu tenho a minha percepção. Quem é que naquele tempo eram os guardiões da doutrina? Eram os apóstolos. Quem é que escreviam cartas corrigindo erros doutrinários? Amado, cada carta que você lê, desde Romanos, tá, até a última carta de João, são cartas que visam corrigir erros, solucionar problemas, tá certo? Trazer direção. Toda carta foi gerada por um problema específico e, na verdade, era uma resposta de Deus através dos apóstolos para corrigir aqueles problemas. Ou seja, os apóstolos, eles eram os guardiões da verdade da doutrina. Quando o ministério dos apóstolos deixou de estar ativo, quando eles foram morrendo, porque os apóstolos foram morrendo. Paulo morreu decapitado em Roma. Pedro morreu crucificado em Roma, sob a perseguição do imperador Nero. Tiago morreu ao fio da espada, através de Herodes. João foi o último apóstolo que morreu depois do ano 100. Foi o que mais durou, né?
Colocaram o homem num caldeirão de azeite, de óleo quente, e ele não morreu. Aquele era duro de matar mesmo. Não morreu não, porque Deus não quis que ele morresse, né? Evidentemente. Quiseram fritar João, né? Mas João não morreu. Ele escreveu o Apocalipse preso na ilha de Patmos. Então veja bem, o mistério da iniquidade já operava, e o ministério dos apóstolos era o ministério responsável por deter a apostasia. Só que depois que os apóstolos morreram, não houve uma sucessão apostólica da mesma qualidade. Pode ter certeza que não teve, não. A segunda linhagem, a terceira linhagem, não é? Apesar da verdade ainda ser proclamada na segunda e na terceira geração, né? Foi se perdendo e se distanciando. Aí a perseguição, a igreja se distanciou de Jerusalém, a igreja foi se gentilizando, né? Aí entrou filosofia grega e foi entrando uma série de outras coisas. A igreja se gentilizou. Né? Aí já é a história da igreja, não vou me deter nesse ponto. Mas o mistério da iniquidade já opera no tempo de Paulo e aguardava que fosse afastado. Quando foi afastado aquele que o detém, que era o ministério dos apóstolos, a apostasia então começou gradativamente a entrar. Tanto é, irmãos, que nós tivemos 1000 anos de catolicismo romano que reinou absoluto. Tá? Com missa pelos mortos, adoração às imagens, venda de indulgência, com Santa Inquisição. Se isso não for apostasia, eu já não sei mais o que é apostasia. Tá certo? A apostasia já entrou, entendeu? E ela foi entrando pelos séculos adentro. Muitas doutrinas e heresias foram entrando. Aí o que Paulo fala? Deixa eu ver aqui. A volta de Cristo. 2 Tessalonicenses 2,3 diz que ninguém de modo nenhum vos engane, que Cristo, esse aqui o contexto desse texto está falando do dia do Senhor, da volta de Cristo. Cristo não voltará, ou seja, isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Cristo não volta sem que primeiro venha a apostasia. Já está aí. Ela vai ficar maior, porque vai ser uma apostasia de proporções mundiais, aonde Satanás será venerado em cada esquina, por causa da marca da besta, que vão receber os seus adoradores. Quem não receber vai ser perseguido, entendeu? E não recebe porque foi perseguido, entendeu? E vai ser um período de muito confronto com as trevas, a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha o anticristo, o filho da perdição. Ele se levanta contra tudo que é divino, gente. Quando esse ser estiver na terra, tudo aquilo que for divino, dizer respeito ao reino de Deus, à palavra de Deus, seja crente, seja a palavra de Deus, vai ser alvo de perseguição. Ele se levanta contra. Tudo que se levanta, tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se aonde? Ele se assenta no santuário de Deus. Ou seja, ele vai estar, tá, numa posição aonde ele estará se assentando no santuário, numa posição mesmo de querer dominar, né? E muitos aqueles que são do Senhor, muitos vão sucumbir, porque ele se assenta no santuário de Deus. Muitos serão enganados. Por isso, irmãos, que nós temos que desenvolver a nossa sensibilidade espiritual. Quantos crentes são facilmente enganados por falsos profetas? Crentes que não conhecem a palavra, preferem movimento, preferem estar onde tem grandes multidões. Você vai começar a ver que Deus não está onde tem grandes multidões. Você vai começar a perceber que Deus está onde está a verdade dele, aonde a palavra dele é pregada. Deus não está em grandes concentrações, porque isso o anticristo vai fazer de maneira cada vez maior. E é isso que vai enganar. Catedrais bonitas, compreendeu? Tudo bonito, tudo de primeira. Cuidado com isso, compreendeu? Você tem que desenvolver a tua sensibilidade espiritual. Vamos avançando, tem muita coisa para a gente ver. A grande tribulação. Vou falar ainda do anticristo mais para frente, né? Eu falei só da presença do espírito do anticristo. Eu vou começar a falar da perseguição que o anticristo vai estar trazendo.
Tá? Então vamos ler Mateus 24:15. Vamos ler juntos? Quando, pois... Fujam para os montes. Quando virdes o abominável da desolação. A sequência do texto, Jesus cita uma profecia de Daniel, aonde Daniel, no capítulo 9, versículos 25 a 27, fala de uma abominação desoladora entrando em Jerusalém. Tá? E aí então Jesus relaciona a destruição do templo com a profecia de Daniel, gente. Isso que você precisa entender. Ele está respondendo duas coisas. Quando que o templo será destruído? Qual é o sinal do fim? Ele fala do princípio das dores, fala da perseguição, da apostasia, da pregação do evangelho do reino que está acontecendo na terra. E aí então ele retoma aquela pergunta que foi feita: quando sucederão essas coisas? Aí ele está dizendo: olha, quando vocês virem, quando virdes, está vendo? Então ele estava dizendo: olha, vocês verão o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel entrando no lugar santo. Qual é o lugar santo, gente? O lugar santo é o templo, que está em Jerusalém. Quem lê, entenda. Fala assim, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então você vai perceber que essa profecia, ela está em Daniel capítulo 9, tá? Daniel capítulo 9, versículos 25 a 27. E essa profecia, ela se cumpriu num primeiro momento. Alguns aspectos dela, eu vou ter que entrar aqui em questões históricas e teológicas, tá? Não tem como tratar do assunto desse sem abordar isso. Eu não posso falar tão em linhas gerais assim que eu venha reter essa informação. No ano 167, o templo foi profanado pela primeira vez. 167 a.C., tá? Quantos ouviram falar no livro dos Macabeus, livro católico dos Macabeus? No livro dos Macabeus já relata esse episódio, tá? Os Macabeus, o Judas Macabeu era um sacerdote, tá? E ele viu o templo ser profanado pelo rei Antíoco Epifânio, que era um rei Seleucida, tá? Esse Antíoco Epifânio, você sabe que ele botou no altar, dentro do templo? Uma porca. Existe bicho considerado mais imundo para um judeu do que o porco? O porco é considerado imundo, né? É para alimentação. É um bicho que tipifica a imundície para a cultura judaica. Está na lei judaica. Então o que ele fez? Ele botou um porco ali e erigiu uma estátua de Vênus, da deusa Vênus, dentro do templo de Jerusalém. Isso foi a pior afronta que um judeu poderia ter. Isso deflagrou uma revolta, eles pegaram em armas. Tá? O Judas Macabeu e os filhos dele foram para as montanhas e ali foi deflagrada a revolta macabeia. 2 anos de combate, eles expulsam os invasores, tá? Retomam o controle da cidade, reconsagram o templo. Qual é a festa judaica que em comemoração à reconsagração do templo? A festa das luzes, o Hanukkah. O candelabro das 9 lâmpadas, né? Eu falei sobre ela em dezembro. Ela é celebrada no mês de dezembro e a Bíblia mostra Jesus celebrando essa festa em João capítulo 10, a festa das luzes. Então, aconteceu ali no primeiro momento, no ano 167. Depois, Jesus ele cita, irmãos, a profecia de Daniel, dizendo: quando vocês virem a abominação desoladora entrando no lugar santo, ou seja, o próprio Cristo interpretou que essa profecia de Daniel não se esgotou no ano 167. O próprio Cristo, ele disse: quando vocês virem entrando no lugar santo, ou seja, vai acontecer ainda. Ele colocou o cumprimento mais para frente. E no ano 70 da nossa era, depois de Cristo, o que aconteceu em Jerusalém? O general Tito, filho do imperador Vespasiano, no ano 70, ele entra na cidade, devasta a cidade, destrói o templo. E você sabe, queridos, quando já ouviram falar no Coliseu romano? Você sabe com que dinheiro que foi construído o Coliseu de Roma? Com os utensílios do templo destruído de Jerusalém, com a prata, com o ouro, entendeu? O Coliseu foi construído e depois os crentes, e aquilo foi a arena, né, de leão comer os crentes, né? Foi a arena de muitos martírios,
né? E de combate de gladiadores também, né? Então, o templo foi destruído e financiou esse projeto, né, de construção do Coliseu de Roma. Então, você perceba que essa profecia não se esgotou no ano 167. Ela foi proclamada mais para frente e no ano 70 o templo foi destruído. E aí, queridos, o que acontece? Jesus fala em Lucas 21, o mesmo texto. Quantos estão prestando atenção? É um assunto assim que você precisa ficar atento. É muita informação. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 são os 3 capítulos dos evangelhos que relatam a mesma situação, com algumas diferenças pequenas. Olha como que Lucas 21, 20 retrata a entrada da abominação desoladora no lugar santo. Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes o quê? Sitiada de exércitos, está vendo? Então, Lucas, ele traduz o que Mateus quis dizer com abominação desoladora no lugar santo. Porque a sequência do texto é exatamente a mesma. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, retire-se. E quem estiver nos campos, não entrem nela. Ou seja, os mesmos eventos, os mesmos episódios acontecendo, sendo que Lucas é claro ao dizer que essa abominação desoladora é Jerusalém sitiada de exército. Aconteceu no ano 70. Mas a profecia se esgotou ali? Não. Você vai ver que esse texto não se esgotou completamente ali. Aspectos dessa profecia se cumpriram ali, mas não esgotou toda a profecia. Por quê? Porque você vai ver que em Daniel fala da entrada da abominação desoladora no lugar santo. No meio da semana vai quebrar a aliança. Não sei se esse texto está aqui. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel para poder você ler. Irmão, eu falei que ia ser uma vitamina com bastante coisa, né? Abacate, banana, melão, melancia. Você bota... Isso se não for uma feijoada, né? Isso se não for uma feijoada, né? Não sei se está habituado a entrar na palavra com essa profundidade, mas Deus escreveu a palavra para os filhos dele, né? Então é para todos, né, irmão? Daniel capítulo 9, versículo 23. Olha lá. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Diga para o seu irmão assim, considera a coisa e entende a visão. Por isso que Jesus falou, quem lê entenda. O crente tem que ter entendimento, gente. O crente tem que ter entendimento, ler a Bíblia e entender. No princípio, vamos lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até Cristo, ou seja, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Diga assim, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá quantas semanas? 69. O que está dizendo? Desde que o imperador Ciro, rei da Pérsia, decretou que Israel está livre para voltar para Jerusalém, sair da Babilônia, sair da Pérsia, reconstruir a cidade, reconstruir muros, reconstruir o templo. 7 semanas, mais 62 semanas, até chegar no ungido. Daniel está falando isso, gente, há 400 e tantos anos antes. Ele está dizendo que 69 semanas estão determinadas. Estas semanas são semanas de anos, tá? São semanas proféticas. Cada semana são 7 anos. De maneira que no total 70 semanas daria 490 anos. Só que ele disse que até a morte do ungido serão, então,
69 vezes 9. Depois faz a conta aí que eu estou sem calcular. 483 anos. Desde que Ciro decretou até a morte de Cristo. Tá bom? 483 anos. Aí ele diz, sabe e entende, desde a saída para a ordem, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas estão determinadas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto quem? Cristo será morto. E não estará mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está vendo? E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse príncipe de um povo que há de vir tem a ver com o anticristo. O príncipe de um povo que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Esse príncipe fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, então, 69 para chegar a 70 falta uma. Essa semana final é que, segundo os teólogos, ainda não se cumpriu. Por quê? Porque aqui estava dizendo que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, bom, se a semana tem 7 anos, a semana profética tem 7 anos, na metade dela, quantos anos são? 3 anos e meio. Você vai ver esse termo no Apocalipse direto. 42 meses, 1260 dias. Presta atenção. O Apocalipse ele confirma isso. Tá? E aí está dizendo que na metade da semana ele vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Dá a entender que os sacrifícios oferecidos no templo vão parar. E aí, então, na metade da semana, ele vai revelar quem ele é. Tipo, enganei o bobo, sabe? Ele vai tirar a máscara e ele vai se revelar quem ele é. Né? E aí, então, ele vai cessar a transgressão e ele vai ter uma perseguição muito grande, tá? Ao povo de Deus. Seja crente, sejam judeus, crentes, entendeu? Ele vai perseguir. Né? E ele vai destruir e vai levantar, a Bíblia diz que todas as nações estarão unidas contra Jerusalém. Então vai ser um levante mundial contra tudo que for divino, tudo aquilo que disser respeito ao reino de Deus, ele vai se levantar contra, né? E vai perseguir. Ele está encarnado na besta do Apocalipse 13, que nós vamos ver ainda hoje. Então, 70 semanas desde a reconstrução de Jerusalém. E até chegar à morte de Cristo, 69 semanas. Portanto, resta uma semana. Esta semana, essa contagem de semanas foi interrompida desde a morte de Cristo. Por quê? Porque Deus, ele abriu a porta da graça para os gentios. Então, é como se Deus ele desse um stop, uma pausa naquilo que ele estava fazendo. Tá? E ele abriu a porta para que os escolhidos que ele tem entre as nações pudessem entrar e serem enxertados na oliveira. Tá certo? Mas essa semana voltará a ser contada. E quando? Justamente quando esse anticristo aparecer. E quando você ouvir falar de paz e segurança, ele vai fazer acordo por uma semana. E diz a Bíblia que quando ouvirem falar de paz e segurança, virá repentina destruição, conforme está lá em 1 Tessalonicenses. Abra lá comigo agora a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala com respeito a esse momento da história. 1 Tessalonicenses 5. Olha lá. Quantos encontraram, digam amém. Irmãos, capítulo 5, verso 1. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo que paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão.
Tá vendo? Então o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O povo vai estar andando despreparado, desprevenido. Quando vier o acordo de paz e aquela situação lá no Oriente Médio for apaziguada, aquele barril de pólvora, finalmente agora veio a paz. Olha que líder, olha que homem iluminado, olha que homem, que liderança, que líder político conseguiu gerar paz entre árabes e judeus. Ele conseguiu fazer aquele Hezbollah, né, dar a mão ao jihad e aos judeus, o Hamas, né? Ele conseguiu fazer com que essas pessoas que se odeiam dar as mãos. Você pode ter certeza que pode ser o anticristo. Compreendeu por quê? Porque no meio da semana ele vai quebrar o acordo. Mas quando ouvir falar de paz e segurança... Detalhe, a Bíblia diz assim, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vem como ladrão para quem? Para a igreja ou para o mundo? Para a igreja ou para o mundo? Gente, vem para o mundo, não para nós, hein? É errado dizer que o Senhor vem como ladrão para a igreja, ele vem como ladrão para o mundo. Porque, olha o versículo 4. Vós não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de... Então, irmão, ele vai vir como ladrão de noite, ou seja, vai pegar o povo desprevenido. Mas a gente não pode estar desprevenido. A gente tem que estar vigilante. Vai pegar desprevenido quem estiver dormindo, né? É aquela virgem sem óleo, né? Sem óleo, aquela virgem nécia, sem óleo, sem azeite, tá certo? A gente não, a gente tem que estar de olho nos sinais. Amém? Então, a última semana, ele vai se manifestar. Então, já falei, se cumpriu parcialmente em 167 a.C., se cumpriu parcialmente no ano 70 e aguarda um cumprimento futuro. Agora, como que eu posso afirmar que a profecia não se esgotou? Primeiro, Mateus 24, 21. Abra lá de novo Mateus 24, 21. Diz assim, nesse tempo haverá grande tribulação. Quem está com a Bíblia aberta em Mateus 24? Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá o quê? Então, amado, eu te pergunto, se tivesse esgotado no ano 167, com a invasão do rei Antíoco no templo de Jerusalém, a gente poderia esperar alguma outra tribulação para frente? Não. Se tivesse esgotado no ano 70, deveríamos esperar mais alguma outra grande tribulação? Não. Então, Jesus está dizendo que, quando essa grande tribulação acontecer plenamente, desde o princípio do mundo, não houve igual essa. E depois dessa não haverá outra. Depois dessa é a volta de Cristo e o reino de Deus. Então, é claro que ela não se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, invadida pelo general Tito, general romano. Devemos esperar que ela se cumpra, tá? E nós estamos às portas disso acontecer. No versículo 29, diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Pergunto, já estamos há 2000 anos praticamente separados do ano 70. Pergunto, o sol escureceu? A lua perdeu a sua claridade? Os poderes dos céus foram abalados? Isso significa que ainda está por acontecer. Não aconteceu, porque diz logo em seguida a tribulação daqueles dias. Esses dois versículos, eles são suficientes para mostrar que Mateus 24:15 ainda não se esgotou, irmãos. Essa profecia ainda vai se cumprir. Amém? Podemos seguir? Podemos? Vamos ler sobre o anticristo. Bíblia aberta, que eu não botei lá os textos. Abra sua Bíblia aí. Vamos ouvir sobre esse anticristo, que fala dele lá em Apocalipse 13. O que Jesus falou? Que Paulo disse que o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha o quê? A apostasia e seja revelado o homem da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse filho da perdição, ele aparece aqui em Apocalipse 13. Olha lá. É a besta que vem do mar. Diga assim, a besta que vem do mar.
Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vamos analisar isso aqui. Por que ela vem do mar? Mar, no Apocalipse, representa nações, povos, tribos e línguas. Como é que eu sei? Apocalipse 17 fala de uma meretriz, de uma prostituta, que está vestida de escarlata. Ela tem um cálice de ouro nas mãos, cheio que são o sangue dos santos. E ela está assentada em muitas águas. E o próprio texto, em Apocalipse 17:15, diz que as muitas águas são os povos, tribos e nações. A gente tem que buscar a interpretação das figuras dentro do próprio livro que você está lendo, dentro do contexto, do que vem antes, do que vem depois, dentro do próprio livro. Tá? Se não encontrarmos dentro do próprio livro, temos que buscar dentro de outros livros da Bíblia. Tá? Em Isaías, diz que o coração do ímpio é como o mar agitado. Então, são elementos suficientes para a gente entender que mar tem a ver com impiedade, com nações hostis ao reino de Deus. Diz que essa besta emerge do mar. Por quê? Porque surge no meio das nações, como uma liderança. Tá? Surge no meio dos povos, aclamado como um líder. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso está falando de quê? De autoridade. Não vou entrar nesses pormenores, irmãos, porque não dá. Senão a gente vai entrar à madrugada e eu não terei esgotado todo o assunto, né? Isso cabe para um estudo só sobre Apocalipse. Quantos gostariam de um seminário só sobre Apocalipse? O Apocalipse vai ser realmente o livro da revelação, se você estudar. Enquanto não se estuda o livro, né, não é o livro da revelação. Quando você estuda, é o livro da revelação. Hum. 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 Uhum. Mas não tem base na Bíblia, não. Uhum. Eu entendi o argumento. Eu entendi, mas não tem base. Não tem base na Bíblia. Não tem nenhuma base na Bíblia. Absolutamente não tem. De ponta a ponta não vai achar nada. Tá? Não há nada que diga isso. Entendeu? Isso é conjectura. Então diz assim: vi emergir do mar uma besta. E veja o versículo 2. A besta que vira semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão. Observa. O porquê que ela tem aparência de leopardo, pés de urso, boca de leão? Está falando de o quê? Ferocidade, autoridade. Está entendendo? O leopardo fala de força, voz dragão, autoridade, pés de urso. Está entendendo? De força. Tá certo? Esse ser vai ser um ser com autoridade. Da onde que vem a autoridade dele? Versículo 2 diz: deu-lhe o dragão. Quem é o dragão, gente? É Satanás. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande o quê? Pois bem, vamos fazer um paralelo. Cristo veio de Deus. O anticristo, tá? Ele vem de Satanás emergindo no meio das nações. 2. Deus deu a Cristo todo o poder e toda a autoridade, pois o dragão também deu à besta todo o poder e toda a autoridade. E não só isso. Olha o versículo de número 3. Então vi uma das suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou segundo a besta. Não vou comentar esse versículo não, senão a gente não vai. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Detalhe, as nações vão passar a adorar a besta. A batalha no Apocalipse é uma batalha pela adoração e a obediência. A quem que você vai adorar, a quem que você vai obedecer. Versículo de número 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quanto tempo? Gente, qual foi o período do ministério de Jesus mesmo, hein? Ministério? 3 anos e meio. Tá vendo? É o anticristo, gente.
imitando a Cristo. Recebe o poder do dragão, ele recebe o trono do dragão, a autoridade, recebe a adoração e tem poder para agir na terra exatamente o mesmo período do ministério do Senhor, 3 anos e meio, ministério terreno. Está vendo? Essa é a besta que emerge do mar. Mas a Bíblia nos fala de uma que emerge da terra. Olha só o que está escrito no versículo 7. A besta recebeu, quer dizer, foi-lhe dado também que pelejasse contra quem? Presta atenção, se alguém acha que a igreja não estará na terra, quem são esses santos aqui? A besta vai lutar contra quem? Contra os santos. Gente, aprenda a ler a Bíblia, grife isso. Tem coisas que o Espírito Santo quer mostrar e você não nota, você não percebe. Lutar, pelejasse contra os santos e os vencesse. Santos são aqueles que têm o Espírito o quê? Santo. O que faz a gente ser santo? É o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo não estará na terra e a igreja também não? Engano, hein? Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, perseguir mesmo. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lão os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Diga, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade de quem? Como é que a igreja precisa de perseverança e fidelidade se ela vai estar arrebatada no céu? Hein, amados? Aqui está a perseverança e a fidelidade. Não adianta. Todos nós vamos... Se a gente estiver vivo nesse tempo, nós vamos ter que encarar isso. A graça do Senhor será conosco. Nós não vamos encarar na nossa força. Ninguém consegue vencer isso. Tá? Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, versículo 11 diz: vi ainda emergir outra besta. Diga, outra besta. Emergir da onde? A primeira emergir da onde? Do mar. Essa segunda emerge da terra. Tem 2 chifres. Parece cordeiro, mas fala como? Gente, qual é a característica dessa outra besta? Ela tem cara de? Parece cordeiro. Cordeiro é símbolo de quem na Bíblia? Jesus. Parece ser de Jesus. Tem jeito de que é de Jesus. E quem não está ligado, quem não tem um espírito, vai ser enganado. Ela tem voz de dragão. Quem é essa besta? É o falso profeta. Por que é o falso profeta? Tem cara de cordeiro, então é religioso. Tá? E qual é a função dessa besta? Trazer adoração para a primeira besta. Olha o que está escrito no versículo 12. Exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais. Ó, crente que fica indo atrás, ó, tem gente sendo curada ali. Tem outro descendo fogo do céu lá, né? Ih, que maravilha! Gente que só vive atrás dessas coisas vai ser enganado, hein? Quem não tiver a palavra não vai suportar. Vai ser enganado. Tem que ter a palavra para poder você ter o seu espírito em sintonia. Por isso que a Bíblia diz, né, que esse falso profeta vai levar muitos. E por se multiplicar a iniquidade, muitos serão enganados e adorarão a besta, ou seja, o próprio anticristo. Bem, gente, a segunda besta emerge da terra, cara de cordeiro e voz dragão. Sistema religioso falso. Falso profeta. É o que a Bíblia chama de falso profeta. Qual é a função? Fazer toda a terra adorar a besta. Então, quando você daqui para frente, você vai ouvir falar de muito líder religioso dando as mãos, tá? Com líderes de outras religiões. Eu falei aqui na semana passada, e vou falar porque isso está público na internet. Tem um vídeo onde ele aparece, o presidente de uma das convenções da Assembleia de Deus Madureira. Né? Eu não estou dizendo que toda a Assembleia de Deus faça isso, viu? Me entendam bem. Mas o presidente da CONAMAD, Manuel Ferreira, ele está lá dando as mãos ao reverendo Moon, que disse que ser o quê? Aquele que vai completar a obra de Cristo. Está lá na Coreia,
abençoando o casamento místico do povo da Igreja da Unificação com o reverendo Moon, ele estendendo as mãos dele e abençoando. Entendeu? Isso aí, se isso não for apostasia, eu não sei o que é apostasia. E se você não está satisfeito com o que eu estou dizendo, espero que você seja mais curioso do que simplesmente ouvindo o que eu estou falando, vá lá no YouTube e digita lá, Manuel Ferreira, e digita lá, Reverendo Moon, M-O-O-N. Você vai ver o vídeo, onde ele aparece do lado. Não é montagem não, hein? Com certeza, porque ele é um líder. Ele é um líder. E eu conversei com outros crentes, irmãos da Assembleia, e muitos deles já sabem disso, estão horrorizados com isso. Não é o caso de toda a denominação, não estou dizendo isso aqui, mas é o caso de porque eu vi, está no vídeo. Entendeu? É uma liderança, Manuel Ferreira. Entendeu? Então, gente, isso aí são outras coisas. Maçonaria é café pequeno. Não se iluda, amado. É cara de cordeiro e voz de dragão. Não adianta. Entendeu? Não pense você porque a catedral bonita, esse é um templo de milhões de reais, aqui Deus está. Deus não está em templos feitos pelas mãos de homens, não. Deus habita em coração contrito e quebrantado. Deus habita, gente, é num povo sincero que o ama, em espírito e em verdade. O Senhor não está necessariamente nos grandes movimentos. Por isso que você precisa estar atento, que tem de lideranças envolvidas com maçonaria. Por quê? Porque isso dá prestígio, dá poder, abre portas, tá entendendo? Então, eles convivem socialmente com isso, tá? Mas a insensatez deles há de ser exposta, porque não há nada que o homem faça em trevas que não venha a ser revelado. Tudo que o homem faz às escuras, o Senhor traz à tona, não adianta, entendeu? E se não vier nesse tempo, vai vir no mundo vindouro, quando comparecer diante do tribunal no trono branco. Então está escrito lá, emerge da terra, cara de cordeiro, faz adorar a besta a sua imagem. Somente quem tem a marca da besta vai poder comprar ou vender. Sabia disso? Olha lá o que está escrito no versículo 16. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada a marca na mão direita ou sobre a fronte. Por que a marca da besta? Gente, não pense que tem a ver com chip, com circuito eletrônico, tem nada a ver. Tem nada a ver com chip, com circuito, entendeu? A marca, ela é na fronte, porque na fronte está o teu entendimento. É aqui que você pensa, é aqui que você sente, tá? É aqui que você adora, é aqui que você serve a Deus, é com entendimento. Então, a falsa doutrina, o erro, o engano, vai tomar a mente. Então, vai ficar marcado com engano. E por que na mão? Porque a mão fala das obras. A mente é o entendimento. E a mão é o agir do homem. Tá? Então, a atitude e o entendimento são marcas da besta, que levam à adoração à besta. E a Bíblia diz que esses que têm a marca adoram a besta. Ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Por quê? Porque não pode comprar e vender o quê? Nós estamos falando de quê? De arroz e feijão? Ou nós estamos falando de princípios espirituais de dois reinos em confronto? Quem tem a marca da besta não vai querer comprar de quem não tem. Porque você está vivendo o princípio do reino de Deus. Você tem o evangelho do reino. Você tem a ética do reino. A moral do reino. A adoração do reino. Aquele que tem a marca não quer. Você não compra dele, nem ele compra de você. Você só vai comprar dele se você tiver a mesma marca que ele. Porque você vai receber aquilo que ele tem. Ele vai receber aquilo que a pessoa que tem a marca tem. Se nós não temos a marca da besta, nós não temos nada com eles. Não compramos e nem vendemos. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Você está entendendo? Não tem nenhuma comunhão. Agora, aqueles que são de Cristo também serão selados. Está vendo? Você está em Apocalipse 13, não está? Abre em Apocalipse 7. Da mesma forma, os de Deus também serão marcados. Vi depois disto 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos,
aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos aonde? Da mesma forma, gente, na fronte, os servos do Deus vivo. Da mesma maneira que aqueles que estiverem na terra servindo a besta vão ter a marca da besta na fronte, também aqueles que servem a Deus terão o selo de Deus também aonde? Na fronte. Viu? E aí então, só depois disso, Deus passa a trazer juízos. Sobre quem que Deus vai trazer juízos? Olha Apocalipse 14. Versículo 9. A quem Deus vai trazer juízo? Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo o quê? Em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o quê? Do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Então, amados, preste atenção. Duas coisas vão estar acontecendo na terra. Número 1, a besta perseguindo aqueles que são de Deus. Número 2, Deus derramando juízo sobre aqueles que têm a marca da besta e sobre o trono da besta. Nós não vamos ser alvo da ira de Deus. Deus não tem problema com a sua igreja. Deus nos ama, Deus nos cela, Deus nos guarda. Vai ser um alvo. Já viu aqueles mísseis teleguiados? Que vai no alvo? Assim vai ser a ira de Deus. Deus vai derramar a ira dele e só vai atingir quem? Quem tem a marca da besta. Caso contrário, para que Deus vai selar os servos se ele vai tirar a igreja da terra? Para que a igreja ser selada? Estão entendendo isso, gente? Não tem sentido. A igreja vai ser selada para ser guardada. Hoje em dia é fácil você dizer 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas você vai dizer isso com propriedade se você passar por esse período. Porque você vai ter o selo do Deus vivo. 1.000 cairão ao teu lado. 1.000 que tiverem a marca da besta vão cair ao teu lado. 10.000 vão cair à tua direita. Você não vai ser atingido. É igual Israel no Egito. Veio a praga. Não tenho tempo de fazer um estudo exaustivo aqui das pragas. Mas se a gente fosse comparar, é água virando sangue. Entendeu? É úlcera. É gafanhoto. Fala, Leila. Sim, mas não nesses termos, compreendeu? O juízo começa pela casa de Deus, mas em que sentido? É assim, ó. Uma liderança dessa se expõe, mostrando que, na verdade, não tem nada de Deus. Deus remove, compreendeu? É assim, o juízo começa na casa de Deus. Aquele crente que estava lá em 2 Coríntios, que teve relacionamento com a madrasta, o que aconteceu com ele? Morreu. Os juízos assim. Os crentes, aqueles que são de Cristo, né, não vão padecer as mesmas agruras, compreendeu? Que aqueles que têm a marca da besta, compreendeu? A menos se tiverem a marca da besta. Se eles tiverem, não tem jeito. Mas são coisas diferentes. Entendeu? É um assunto... Fala, irmão. Leia. Aonde? Está guardado. Isso aí. Isso. E o povo Deus guardado. Mas guardado aí não é recolhido no arrebatamento. Quer ver? A gente está em Apocalipse 14.
O versículo de número 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em... Quer dizer, se a igreja vai ser removida, para que perseverança? Bom, gente, são textos fortes. Olha o alvo do anticristo. Destruir a igreja. Apocalipse 13:7, leia. Foi-lhe dado também pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade de toda tribo, língua, povo e nação. Vamos lá. Daniel 7:21. Leia, leia bem forte. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Ou seja, faz guerra contra os santos, persegue a igreja, mas a igreja fica firme. Muitos nesse tempo realmente vão pagar com a vida, vão morrer, não é? Apocalipse 7,14 fala daqueles que vêm de grande tribulação, mas a recompensa é certa. Irmãos, quem morrer nesse tempo, pela fidelidade a Cristo, pode ter certeza que vai reinar com Cristo. Pode ter certeza absoluta. Só um minutinho, Amarildo, para poder ir até o fim, depois, dando tempo, a gente recolhe as perguntas, tá? Fazia guerra contra os santos e prevalecia. Então, o alvo do anticristo é perseguir a igreja fiel. Como que a igreja vai ser retirada se ele faz guerra contra os santos? Não tem sentido, irmãos. Eu estou dando para os irmãos fortes argumentos da Escritura, para que você possa basear a tua fé. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, refere ao anticristo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. A metade da semana, né, ele quebrando a aliança, tá vendo? E promovendo a perseguição. O que mais? Está anotando esses textos? Não está na apostila não, hein? Está na apostila não. Isso aqui é tudo novo que eu incluí. Daniel 8:24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Quer dizer, ele vai promover assim baixas na igreja por causa da perseguição. Versículo 25, leia. Por sua estultícia nos seus empreendimentos, fará prosperar o quê? Ou o engano, gente. No seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Cristo, mas será quebrado sem... Porque o Senhor, ele o matará, né, ele o destruirá, ele o aniquilará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, conforme Paulo fala em Tessalonicenses. Olha lá, o povo de Deus sempre passou por perseguições. Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Né? Não, no tempo do fim a igreja não vai ser perseguida, não. Como não vai? Se o tempo todo sempre foi. A igreja nasceu debaixo de perseguição. O Império Romano, ele encarnou o que a besta, né, deveria ser no final dos tempos, parcialmente o que deveria ser a besta. 2 Timóteo 3,12 diz, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. João 16,33, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Atos 14,22, importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia. Apocalipse 7,14, quem são esses? São aqueles que vêm da grande tribulação. Não adianta, querido. A Bíblia está toda cheia desse ensino. Nós somos daqueles que creem que a igreja passa pela tribulação, será perseguida, será guardada por Deus, porque não é alvo da ira de Deus, mas passará pela tribulação e aqueles que vencerem a besta reinarão com Cristo. Tem gente que quer reinar, mas não quer passar pela tribulação. Não dá. Para reinar, não é? A Bíblia diz assim em Timóteo, se com ele morremos, com ele viveremos. Se sofrermos, com ele reinaremos. Tá, querido.
Vamos lá, eu tenho mais uns 15 minutos para a gente concluir. Apocalipse 7,14, Romanos 8,35, Atos 14, 22. Gente, eu estou munindo vocês com munição de alto calibre. Entendeu? O que eu estou dando aqui para vocês, muitos pastores não conhecem. Estou falando sério. Muitos pastores nem têm ideia. É ou não é? Não faz. Você que andou aí naquele tempo, né, Marildo? Não faz nem ideia. Entendeu? Vocês têm o privilégio de receber essa palavra para fortalecer a vida de vocês. Podemos? A igreja fiel deverá perseverar até o fim. Diga comigo, a igreja fiel deverá perseverar até o fim. Diga mais uma vez. A igreja fiel deverá perseverar. Mateus 24:13. Olha aí. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou isso, gente, dentro de um contexto de tribulação. É Mateus 24. Sinais do tempo do fim. Ou do fim dos tempos. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você quer ouvir aquilo que é agradável ou você quer ouvir a verdade de Deus? Irmão. Entendeu? A gente tem que ser alimentado com a palavra. O momento de maior perseguição também será um momento de maior glória a ser vivida pela igreja antes da volta de Cristo. As trevas vão cobrir a terra, mas a glória do Senhor vai surgindo na igreja. Porque o Senhor, irmãos, Ele sabe que nós não poderemos passar por algo que a gente não possa suportar. Ele vai derramar a graça dele sobre nós. Entendeu? É nesse tempo que quando alguém for preso, você não precisa se preocupar com o que você vai falar. O Espírito de Deus falará através de você. É nesse tempo que a igreja vai ser possuída, mais do que a igreja primitiva, porque também a tribulação será maior. As obras que nós vamos fazer também serão maiores. Porque é a igreja que vai ser o quê? Glorificada. A igreja que vai ver o retorno do Senhor, irmãos. O Senhor vai vir justamente para trazer alívio à igreja perseguida. Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses 1:7. Alívio para quem está sendo atribulado e castigo para os ímpios. Apocalipse 12:11. Olha aí, os vencedores. Leia comigo, você que vai vencer. Diga, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da... Está vendo, meus irmãos? Essa é a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja que vai esmagar Satanás debaixo dos pés. Ela é perseguida? Sim, mas ela será uma igreja que vai caminhar numa autoridade tremenda e vai vencer pelo sangue do Cordeiro, não é pela própria força, é pelo testemunho e é pela abnegação, pela renúncia. Não vai amar a própria vida. Está vendo? Como é que a igreja vai ser retirada da terra, gente? Olha aí, a prova. Os vencedores vão vencer. E esses vão ser coroados. Leia Apocalipse 15. Olha só o cântico do Cordeiro. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo. Os vencedores da... Presta atenção, digo os vencedores da besta. Não, vocês não estão ouvindo não, gente. Digo os vencedores da besta. E da sua imagem. E do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, eles têm harpas de Deus, e entoam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Quem são aqueles que vão entoar o cântico do Cordeiro? Os que vencerem a besta, gente. Você sabe como é que é o nome do ministério de música aqui dessa igreja? Ministério de Música Profética, o Cântico do Cordeiro. Já estamos profetizando que somos vencedores sobre o mundo, sobre a besta, sobre o dragão. Aleluia! Os vencedores da besta têm a harpa de Deus, né? Eles têm um louvor que ninguém conhece, porque eles ouvem direto do trono. Apocalipse 7,14, leia, bem forte. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis.
Ué, mas se a igreja está no céu, como é que vai vencer? Não é verdade? Como é que vai vencer? Eles estão com o cordeiro, por quê? Porque o cordeiro anda junto do seu povo na terra. Então vai vencer a besta, o dragão. Então os vencedores são os chamados eleitos fiéis que se acham com Cristo. Glória a Deus, né, irmãos? Amém, amados? Mateus 24. Olha aqui, uma tabela. Não está na apostila. Olha só, está na apostila? Não, não está não. Tem outra tabela aí. Olha só, abram a sua Bíblia. Espera aí, eu quero 2 irmãos virem aqui à frente rapidamente. 2 irmãos com a Bíblia na mão. Vem cá, pastor Amarildo, você que é animado. Vem, André. Você que está animado também. Vem cá, fica aqui para poder não atrapalhar a tabela. Ó, você vai abrir em Apocalipse 6 e André vai abrir em Mateus 24. Presta atenção no que você vai ver. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Gente, o Cordeiro, ele abre os selos que está no livro, os selos que selam, né? O livro que está na mão de Deus. Ele toma o livro e começa a abrir. O livro tem 7 selos, não tem? 7 selos? Por dentro e por fora. O livro tem 7. O livro tem 7. O livro tem 7 selos. E aí então, o Cordeiro é quem abre. Eu quero mostrar para vocês que Mateus 24, ele realmente é vértebra escatológica. E Apocalipse concorda direitinho com Mateus, é o que eu falei para vocês desde o início. Entendeu? Então vamos lá, Mateus 24, versículo 6. Lê, André. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerra. Então está falando de quê? De guerra, né? Aí o Cordeiro vai abrir o segundo selo, que o primeiro selo é o do cavalo branco, que é o quê? A pregação do evangelho que começou com a igreja no primeiro século. Tá? Mas o segundo cavalo é vermelho, o terceiro cavalo é preto, o quarto cavalo é amarelo. Apocalipse 6:3, lê. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. O 4 também, né? E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Está vendo que esse cavalo é o cavalo da guerra? Tirar a paz uns dos outros, a espada na mão, então ele promove a guerra. Guerras e rumores de guerras. Exatamente o que Jesus falou, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Gente, é o cordeiro que desata, vem um cavalo vermelho. Qual é o próximo cavalo? É Mateus 24:7. O que mais que acontece? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste e terremoto. Olha só o terceiro e o quarto selos abertos em Apocalipse 6. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Isso aí significa o quê? Existe fome, até em decorrência das guerras, fomes que existem. Então, você tem a supervalorização dos alimentos. Coloca na balança, você tem, né, muito dinheiro para poder comprar, adquirir um pouco de azeite. Isso é o quê? É a fome que supervaloriza o preço dos alimentos. Estão entendendo isso? Esse é o cavalo preto. 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo.
E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Está vendo? Você tem o cavalo vermelho, que são as guerras, o cavalo preto, que é a fome, e o cavalo amarelo, que é a morte. Tanto a fome como a morte são resultantes do primeiro cavalo vermelho, que é a guerra. Está vendo? Tudo tem a ver com Mateus 24 e a abertura dos selos estão em consonância. Agora veja, André, Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Sereis atribulados e vos matarão. Diga, sereis atribulados e vos matarão. O cordeiro abre o quinto selo, e o que aparece? Quinto aqui, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Está vendo? Vos odiarão e vos matarão. Ou seja, haverão crentes que serão martirizados por causa do testemunho de Jesus. Pois o quinto selo é exatamente as almas desses crentes clamando. Crentes que foram mortos por causa do testemunho. Irmãos, a sequência de Mateus 24, ela está certinha com a abertura dos selos. Compreendeu? O que eu estou mostrando para você é que Mateus 24 mostra a direção certa da escatologia. Agora, repara, o sexto selo, leia, André, Mateus 29, 30, fala dos sinais no Mateus 24, 29, os sinais no sol. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Logo depois do quê? Logo depois da aflição daqueles dias. Logo depois da tribulação, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Agora vamos ler o sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Pode continuar? Basta. Está vendo aí? Está vendo que a sequência de Mateus... E quando que vai ter sinais no céu e na lua? Logo em seguida a tribulação, gente. Quando a tribulação começar, os sinais vão começar a aparecer no sol, na lua, os poderes do céu serão abalados, e quando isso começar a acontecer, os juízos de Deus começarão a acontecer sobre aqueles que têm a marca da besta, porque é a punição de Deus contra aqueles que estão perseguindo a igreja fiel e gloriosa. Quando isso acontecer, o Senhor já está despontando nos céus, né? O Filho do Homem vem com as nuvens. Amém, amados? E por fim, a volta de Cristo, deixa eu te falar, quantos selos tem no livro? Diga 7. Primeiro selo é o cavalo branco, segundo selo é o cavalo vermelho, o terceiro selo é o cavalo preto, o quarto selo é o cavalo amarelo. O quinto selo são as almas dos mortos debaixo do altar. O sexto selo são sinais no sol, na lua e nas estrelas. E o sétimo selo tem 7 trombetas. Dentro do sétimo selo tem 7 juízos que Deus vai derramar sobre o trono da besta para ferir aqueles que têm imagem da besta. Pois bem, na sétima trombeta, a última trombeta é que é a trombeta da ressurreição. É que a trombeta é a última, no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A igreja vai vivenciar tudo isso. Engana-se quem acha que vai sair da terra. Muito obrigado, senhores, pela leitura. Então, irmãos, veja só. Por que o arrebatamento será depois da tribulação? Simples. Mateus 24, 29, o André leu. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
É depois da tribulação. Está lá, Mateus 24, 29. Israel tem que se converter. Quer ver uma coisa? Vale a pena. Abra em Romanos 11, 15. Irmãos, vale a pena. Vale a pena. Abra em Romanos 11, 15. Olha que revelação o apóstolo Paulo teve. Que revelação o apóstolo Paulo teve. Veja lá, está falando a respeito de Israel. Versículo 12 diz, quem encontrou, diga amém. Ora, se a transgressão deles, de Israel, dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Olha para mim agora, eu preciso explicar isso. Deus endurece os ramos naturais, que são os judeus. Para quê? Para poder enxertar quem? Os gentios. O endurecimento dos judeus resultou em reconciliação dos gentios com Deus. Deus endureceu eles para reconciliar a gente. Aí Deus fala, puxa, Paulo diz, se o endurecimento deles resultou em reconciliação do mundo, o que vai acontecer quando esse povo abraçar o Messias Jesus? O que vai acontecer quando eles receberem um Cristo? Está escrito aí no versículo 13, olha. Dirige-me a vós, que sois gentios, visto que eu sou apóstolo de gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação, ao ciúme, os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação do mundo, o que será o seu restabelecimento, senão o quê? Vida dentre os mortos. Entendeu? O que é isso? Quando Israel crer no Messias, Abraão aparece andando em Jerusalém, os mortos ressuscitam. Cristo volta, gente. Para Cristo voltar, Israel, o remanescente de Israel, precisa receber o Messias. Ora, se Israel estará na tribulação, ele precisará passar por toda a tribulação. E no final da tribulação, tem uma profecia que Jesus fala em Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e matam os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Em verdade vos digo que a vossa casa vos ficará deserta. E não me vereis mais até o dia em que direis o quê? Baruch rabá Bishem Adonai, bendito que vem em nome do... Ou seja, as dores virão a Jacó. Eles vão passar pela tribulação. Eles serão exprimidos pelo anticristo. Mas nesse exato momento, Cristo vai se manifestar. Eles passarão por um momento pela dor, mas terão o livramento, porque de Sião virá o libertador e apartará de Jacó as suas impiedades. A Bíblia diz que eles olharão para os montes e dirão, de onde virá o meu socorro? E eles próprios se lembrarão do salmo que diz, o meu socorro vem do Senhor. Encontrarão com o seu Messias. Atrás o anticristo, mas na frente o seu Messias. E o Messias vai se manifestar para destruir o anticristo e salvar todo o Israel, gentios e judeus. Será na 7ª trombeta. Por quê? Porque está escrito em Apocalipse 11:15, o 7º anjo tocou a sua trombeta, que é a 7ª trombeta. Numa sequência de 7, a 7ª é a última. E se a 7ª é a última, passa toda a tribulação, para que então Cristo volte e os reinos do mundo sejam do Senhor e do seu Cristo. A ressurreição será no final. Será na última trombeta, como está lá em 1 Coríntios 15:51, ao ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. O arrebatamento vai ser assim, ó. Mateus 24:30, 1 Tessalonicenses 4:16 e 1 Coríntios 15:51. Em Mateus 24:30, está escrito que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Presta atenção nisso. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui agora. Será que esse arrebatamento é invisível? Igual aqueles que dizem que vão sair da terra? O arrebatamento será invisível? Será? Olha lá o que diz. Versículo 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Se aparecerá, é visível ou é invisível? O sinal é visível.
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Poder e muita glória é algo invisível e não audível, ou é algo visível e barulhento? Será que no versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta? Clangor de trombeta é algo que se ouve ou não? E ele vai reunir os escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, Mateus 24 tem som de trombeta, e em Mateus 24 os escolhidos são reunidos no toque da trombeta. Já em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, não é isso? O Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo o quê? Ressuscitarão primeiro. Ora, meus irmãos, está escrito lá que o arrebatamento será como? Primeiro, ouvida a voz. Então não tem nada de arrebatamento invisível. Então, está entendendo? Quem assistiu o filme Deixados para Trás? Assistiu Deixados para Trás? Left Behind. Deixados para trás. É assim, não acontece barulho nenhum, simplesmente os crentes desaparecem, somem. Peraí, irmão, a Bíblia diz que tem voz de arcanjo, que tem ressoada a trombeta de Deus, vem com poder e muita... Que história é essa de arrebatamento invisível? Essa doutrina surgiu há menos de uns 200 anos atrás, 1830. Menos de 200 anos. Tá? A doutrina do arrebatamento antes da tribulação é recente. Nem Lutero, nem Calvino, já no século XVI, ouviram sobre essa doutrina. Os reformadores, quanto mais Paulo, Tiago, quanto menos Jesus Cristo. Tá? Essa doutrina é recente. E a igreja comprou essa ideia. Isso é engano, hein? Para poder a igreja viver despreocupadamente. Para que a igreja fique desatenta. Então, olha lá. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados, isso vai acontecer depois da tribulação, arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E o que eu vou fazer nos ares? Simples. Quando o imperador romano, ele vinha, tá? Retornava de uma conquista, que Cristo, ele teve uma grande conquista, ele foi coroado por Deus Pai, assentou-se à direita do Pai, agora é a hora dele governar. Ele vem para reinar. Na antiga Roma, o povo ia até os portões da cidade para receber o imperador. Quer ver? Vem cá, imperador Amarildo. Vem cá, imperador Amarildo. Imagina que você é imperador romano. Rapidinho, Amarildo, rapidinho, Amarildo. Venha, Amarildo. Vai lá, Amarildo. Vai até o fim, aí você vai vir ao meu encontro. Irmãos, imagina que nessa terceira cadeira é o portão da cidade. Vem, o povo vinha saudar o imperador. Oh, majestade. Né? E fazer o quê? Aí ele vinha para levar o povo de Roma para outro lugar? Nada disso. Ele vinha até os portões da cidade, o povo ia até o imperador para quê? Venha tomar posse do reino que te pertence. Era isso que acontecia. Então, nossa ida, obrigado, Amarildo, ir ao encontro do Senhor nos ares para quê? Para ir com ele para o céu? Não. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares para recepcioná-lo. Aleluia! Nós vamos dar as boas-vindas ao nosso rei que está vindo coroado de glória e de honra, gente. Depois de sermos atribulados, perseguidos, vencermos a besta, a gente vence a besta com o nosso testemunho, mas a gente vai ter alívio, é quando o nosso imperador volta. A gente vai recebê-lo. E ali, nos ares, ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Muito bem, servo bom e fiel. Né? Toma posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. E uns vão ter autoridade sobre 10 cidades, outros sobre 5. Tema da aula que vem, hein? O milênio. Aí vai inaugurar o milênio. Ele volta para inaugurar o milênio e vai ter o quê? Vai ter o reino de Cristo e dos vencedores. Aqueles que venceram a besta vão reinar com ele. Ou tu acha que é mole?
né? Falta culto à beça, acha que não vai passar pela grande tribulação, ainda assim, eu vou reinar com Cristo. Não, irmão, vai ter que passar pela tribulação, vai ter que mostrar que é fiel, tá certo? Tá certo? E 1 Coríntios, mesma coisa, ressoada a última trombeta. Irmãos, todas as passagens, diga assim comigo, todas as passagens que falam a respeito da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos, são passagens, diga, são passagens que demonstram que vai haver barulho, sinais no céu, vai ser como um relâmpago. Um relâmpago é invisível. Gente, quando o relâmpago aparece, você já sabe, está relampeando. É sinais. O Filho do Homem vai vir como um relâmpago. Todo mundo vai ver. Amém? Bom, gente, tem muito mais coisa para falar. Acho que tem... o anticristo será destruído na volta de Cristo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. E a vós outros... Olha aqui esse texto. Leia comigo. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o quê? A vós outros que sois o quê? Como é que a igreja não passa pela tribulação? Como é que ele vem antes da tribulação? Aqui está dizendo, a vós que sois atribulados vão receber alívio quando Cristo voltar. Gente, e aí? Você vai continuar crendo que a igreja não passa pela tribulação? Não tem como. Termina aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sabe por que se lamentarão? Estavam despreparados. Lamentar, no grego, é bater no peito de angústia. Porque muitos não creram. E aí, entendeu? Alguns serão destruídos na manifestação dele. E a Bíblia diz que os moradores da terra, de todas as nações, serão poucos, hein? E os que restarem, o milênio reorganiza tudo. E recomeça tudo no milênio. Entendeu? Vai haver uma reorganização da terra. É isso aí, pessoal.